E quando pensamos na cidade de São Paulo, é comum imaginar grandes avenidas, prédios, trânsito intenso e uma vida urbana bastante movimentada. Porém, dentro dessa enorme metrópole, existem bairros que apresentam uma paisagem um pouco diferente, combinando áreas residenciais, ruas arborizadas, comércio de proximidade e espaços verdes. Um desses lugares é o bairro Cidade São Francisco, localizado na zona oeste da capital paulista. Também chamado por muitos moradores de Vila São Francisco, o bairro pertence oficialmente ao distrito do Rio Pequeno e está sob a administração da subprefeitura do Butantã. A própria prefeitura de São Paulo descreve Cidade São Francisco como uma região predominantemente residencial, com algumas ruas destinadas ao comércio e aos serviços. O bairro também possui praças, jardins e áreas arborizadas, características que ajudam a criar uma paisagem mais tranquila em comparação com regiões mais centrais e movimentadas da cidade. Cidade São Francisco está próxima da divisa entre os municípios de São Paulo e Osasco. Essa localização faz com que o bairro mantenha relações muito próximas com as duas cidades. Entre seus principais caminhos de acesso estão a Avenida Doutor Cândido Mota Filho, a Avenida Rio Pequeno, a Avenida Escola Politécnica, a Avenida Corifeu de Azevedo Marques e a Avenida Jaguaré. Pelo lado de Osasco, a região se conecta com vias como a Avenida Doutor Martin Luther King. Por estar em uma área de ligação entre diferentes partes da Zona Oeste, o bairro permite o deslocamento em direção à cidade universitária da Universidade de São Paulo, ao Instituto Butantã, ao Jaguaré, à região da Raposo Tavares e ao município de Osasco. Ao mesmo tempo, essa posição estratégica também aumenta o movimento de veículos nas principais avenidas, principalmente nos horários de entrada e saída do trabalho e das escolas. Para compreender a história de Cidade São Francisco, é necessário observar primeiro a história mais ampla do Butantã. Muito antes do surgimento dos bairros e das avenidas atuais, essa região era ocupada por populações indígenas e fazia parte de caminhos utilizados para o deslocamento em direção ao interior. Durante o período colonial, bandeirantes, religiosos e viajantes passaram por essas terras. De acordo com informações históricas apresentadas pela prefeitura, a região do Butantã era a rota de passagem de bandeirantes e jesuítas. Em 1607, Afonso Sardinha recebeu uma sesmaria no local e instalou um dos primeiros engenhos ou trapiches de açúcar da antiga Vila de São Paulo. Uma sesmaria era uma grande porção de terra concedida pelas autoridades portuguesas para ocupação e produção agrícola. O próprio nome Butantã possui origem indígena e já apareceu escrito de diferentes maneiras ao longo do tempo, como Ibitatá, Uvatantã, Ubitatá e Butantã. Existem diferentes interpretações para seu significado, incluindo expressões relacionadas a uma terra dura e socada ou a um lugar de ventos fortes. Esses nomes demonstram que a história da Zona Oeste começou muito antes da formação da cidade moderna. Durante vários séculos, grande parte da região permaneceu formada por sítios, chácaras e propriedades rurais. Nesses terrenos existiam pequenas plantações, criação de animais, matas e cursos de água. Alguns dos nomes atuais dos bairros da região estão relacionados a antigos sítios ou a características geográficas, como Rio Pequeno, Invernada e Lajeado. A área que posteriormente formaria a cidade de São Francisco também esteve ligada a grandes propriedades particulares. Estudos sobre a urbanização da região relacionam parte de sua formação à antiga Chácara São Francisco e à família Matarazzo, uma das famílias mais conhecidas da história industrial paulista. Uma pesquisa acadêmica da Universidade de São Paulo registra a presença do conde Luiz Eduardo Matarazzo na região a partir da década de 1930 e explica que a atual Vila São Francisco foi formada por diferentes loteamentos. Essa ligação histórica ainda aparece nos nomes de algumas ruas e praças, especialmente na rua Conde Luiz Eduardo Matarazzo. Nas proximidades também existiram grandes áreas verdes e propriedades associadas à família, incluindo chácaras e terrenos que, ao longo do tempo, foram divididos, loteados ou transformados em empreendimentos residenciais. A partir de meados do século XX, São Paulo passou por um crescimento urbano muito acelerado. A expansão das indústrias, a chegada de novos moradores e a construção de avenidas fizeram com que áreas anteriormente rurais fossem incorporadas à cidade. Na Zona Oeste, antigas chácaras deram lugar a ruas, casas, estabelecimentos comerciais e, posteriormente, edifícios e condomínios.
Documentos municipais mostram que o nome Cidade São Francisco já era oficialmente utilizado pelo menos durante a década de 1970. Em 1977, por exemplo, um decreto da prefeitura denominou uma rua localizada em Cidade São Francisco, indicando que o loteamento já estava reconhecido na organização urbana do município. Nos primeiros períodos de ocupação, predominavam as casas e os terrenos maiores. Com o passar dos anos, principalmente a partir das últimas décadas do século XX e do início do século XXI, o bairro começou a receber um número maior de condomínios horizontais e verticais. Essa transformação aumentou a quantidade de moradores e modificou a paisagem local. Atualmente, Cidade São Francisco apresenta uma combinação de casas, sobrados, edifícios residenciais e condomínios fechados. Algumas ruas conservam um aspecto mais horizontal e arborizado, enquanto outras apresentam prédios de diferentes alturas. A presença de condomínios com jardins e áreas de lazer tornou-se uma das características mais conhecidas da região. A Avenida Doutor Cândido Mota Filho funciona como um dos principais eixos do bairro. Em seu entorno encontram-se supermercados, padarias, farmácias, restaurantes, academias, lojas e outros estabelecimentos. Esse comércio atende tanto aos moradores de Cidade São Francisco quanto às pessoas que vivem em bairros próximos. Apesar do crescimento comercial, o bairro mantém um perfil principalmente residencial. Fora das avenidas mais movimentadas, encontram-se ruas tranquilas, pequenas praças e áreas ajardinadas. Essa combinação entre moradia, comércio e natureza é um dos elementos que mais marcam a identidade do lugar. Quando falamos sobre a quantidade de habitantes, é necessário fazer uma observação importante. No Brasil, os dados oficiais do censo são normalmente divulgados por municípios, distritos e setores censitários. Os bairros populares nem sempre possuem limites oficiais exatos. Em algumas situações, moradores, empresas e órgãos públicos utilizam nomes ou fronteiras um pouco diferentes para o mesmo bairro. Isso acontece em Cidade São Francisco. Dependendo do mapa ou do endereço consultado, algumas áreas podem aparecer como Vila São Francisco, Cidade São Francisco, Rio Pequeno, Vila São Silvestre ou até mesmo como parte da região do Butantã. Por essa razão, não existe um número único e oficialmente consolidado para a população exclusiva de Cidade São Francisco. O dado oficial mais seguro é o do distrito do Rio Pequeno, do qual o bairro faz parte. Segundo os números do Censo Demográfico de 2022 reunidos pela Prefeitura de São Paulo, o distrito do Rio Pequeno possuía aproximadamente 131.631 habitantes. Em 2010, eram 117.362 moradores, o que demonstra que o distrito continuou crescendo durante o período. É importante reforçar que esses 131 mil habitantes não vivem somente em Cidade São Francisco. Esse número inclui todos os bairros e localidades pertencentes ao distrito do Rio Pequeno. Portanto, utilizar essa quantidade como se fosse exclusivamente a população do bairro seria incorreto. Outro levantamento baseado no censo de 2022 indica que o distrito possuía cerca de 48 mil domicílios. A maior parte dos moradores vivia em casas, mas também existia uma presença significativa de apartamentos. Esses números ajudam a compreender a diversidade das formas de moradia no distrito, embora também não representem apenas Cidade São Francisco. Um dos principais símbolos ambientais do bairro é o Parque Municipal Colina de São Francisco. Localizado na Avenida Doutor Cândido Mota Filho, o parque foi criado por decreto municipal em 2004 e inaugurado em 25 de janeiro de 2007, data do aniversário da cidade de São Paulo. O parque possui aproximadamente 48 mil metros quadrados. Em seu interior há caminhos para caminhada, áreas de convivência, vegetação e espaços destinados ao descanso e à recreação. O terreno apresenta partes inclinadas, árvores de grande porte e um ambiente bastante sombreado. Segundo a prefeitura, o parque funciona diariamente e conta com 3 acessos localizados em diferentes ruas do bairro. A vegetação do parque inclui árvores nativas e espécies introduzidas ao longo do processo de ocupação urbana
urbana, sua área verde funciona como abrigo e local de passagem para diferentes animais, principalmente aves. Entre as espécies observadas estão papagaios, pica-paus, bem-tevis, pitiguaris, juritis e outras aves comuns ou importantes para a biodiversidade urbana. Também podem ser encontradas borboletas e pequenos animais. O Parque Colina de São Francisco possui uma importância que vai além do lazer. Áreas verdes urbanas ajudam a diminuir a temperatura ao redor, colaboram para a absorção da água da chuva, oferecem abrigo aos animais e proporcionam espaços para atividades físicas. Em uma cidade tão construída e densamente ocupada como São Paulo, conservar esses locais é fundamental para a qualidade ambiental. Além do parque, o bairro possui praças, canteiros e ruas arborizadas. Esses espaços são utilizados para passeios, caminhadas, convivência entre vizinhos e atividades com crianças e animais domésticos. A presença da vegetação também contribui para a imagem de Cidade São Francisco como um bairro mais verde. Entretanto, conservar essas áreas exige a participação do poder público e da comunidade. A prefeitura realiza serviços como poda de árvores, corte de grama, limpeza, varrição e manutenção das praças. Os moradores também possuem um papel importante, evitando o descarte irregular de lixo, protegendo as árvores e participando das discussões sobre o desenvolvimento do bairro. Na vida cotidiana, Cidade São Francisco apresenta características de um bairro residencial que se tornou progressivamente mais completo. Seus moradores encontram diferentes serviços sem precisar se deslocar sempre para o centro da cidade. Há estabelecimentos voltados à alimentação, educação, saúde, exercícios físicos e cuidados pessoais. A proximidade com a Universidade de São Paulo também influencia a região. Estudantes, professores e trabalhadores da universidade circulam pelos bairros da Zona Oeste e utilizam os serviços e os meios de transporte locais. O Instituto Butantã, os centros comerciais do Jaguaré e as empresas instaladas em Osasco também movimentam a área. O transporte coletivo é realizado principalmente por linhas de ônibus que circulam pelas avenidas do bairro e seguem em direção a outros pontos de São Paulo e Osasco. As estações de trem mais próximas não estão no centro do bairro, o que faz com que muitos moradores dependam de ônibus, automóveis, motocicletas ou transportes por aplicativo para completar seus trajetos. Assim como ocorre em muitas regiões da capital, o crescimento populacional e imobiliário traz benefícios e desafios. A construção de novos empreendimentos pode ampliar a oferta de moradias e fortalecer o comércio, porém também pode aumentar o trânsito, a procura por escolas, serviços de saúde, transporte e áreas de lazer. Outro desafio é equilibrar a verticalização com a preservação ambiental. Quanto maior o número de prédios e moradores, maior também é a necessidade de planejamento para o trânsito, a drenagem das águas da chuva, o fornecimento de água, o esgoto e a coleta de resíduos. O crescimento sem planejamento pode diminuir as áreas permeáveis e aumentar a pressão sobre a infraestrutura. Também é importante lembrar que Cidade São Francisco faz parte de uma região socialmente diversa. O Distrito do Rio Pequeno reúne áreas com padrões urbanos e condições econômicas diferentes. Existem setores com condomínios de padrão mais elevado e outros com moradias mais simples e maior necessidade de investimentos públicos. Conhecer o bairro, portanto, não significa observar apenas seus edifícios, parques ou estabelecimentos comerciais. Também significa compreender sua relação com os bairros vizinhos e reconhecer que todos fazem parte de uma mesma cidade. Questões como transporte, educação, segurança, habitação e preservação ambiental precisam ser discutidas de maneira integrada. A história de Cidade São Francisco representa, em uma escala menor, a própria transformação de São Paulo. O território passou de uma paisagem formada por matas, sítios e chácaras para um bairro urbano com casas, condomínios, edifícios, avenidas e comércio. Ao mesmo tempo, alguns espaços verdes permaneceram e se tornaram parte importante da identidade local. Os nomes das ruas, as antigas propriedades, o Parque Colina de São Francisco e as lembranças dos moradores ajudam a preservar diferentes capítulos dessa história. Mesmo quando os antigos terrenos são transformados, a memória continua presente na paisagem e nos nomes utilizados pela população. Hoje, Cidade São Francisco é um bairro marcado pela convivência entre o antigo e o moderno. De um lado, encontramos lembranças das antigas chácaras e áreas rurais. De outro, observamos edifícios, condomínios e uma estrutura comercial integrada à dinâmica da metrópole. Sua localização próxima de Osasco, da Universidade de São Paulo, do Jaguaré e de importantes avenidas transforma o bairro em um ponto estratégico da Zona Oeste. Ao mesmo tempo, suas áreas arborizadas e seu parque oferecem momentos de tranquilidade em meio à rotina acelerada da capital.
podemos concluir que Cidade São Francisco não é apenas um conjunto de ruas e edifícios. O bairro é resultado de diferentes períodos históricos, desde a ocupação antiga da região do Butantã até a urbanização e a verticalização dos tempos atuais. Conhecer essa história ajuda os moradores a valorizar o lugar em que vivem e a participar das decisões sobre seu futuro. Preservar as áreas verdes, melhorar o transporte, cuidar dos espaços públicos e planejar o crescimento são responsabilidades compartilhadas entre o governo, as empresas e a população. Assim, Cidade São Francisco continua escrevendo sua história. Uma história construída pelas pessoas que chegaram ao bairro em diferentes épocas, pelas famílias que vivem ali, pelos trabalhadores que movimentam o comércio e por todos aqueles que utilizam suas ruas, suas praças e seu parque. Em meio à enorme diversidade de São Paulo, Cidade São Francisco apresenta uma identidade própria, residencial, arborizada, conectada a diferentes regiões e profundamente ligada às transformações da Zona Oeste paulistana. Obrigado por assistir a este vídeo. Curta, inscreva-se no canal e compartilhe. Nos vemos em breve no próximo vídeo.